obrigada, Leonardo, pela tua exposição. E a gente está um pouquinho, né, atrasado, mas não tem problema, né? Depois a gente vai então agora abrir para as perguntas. Depois a gente faz um breve intervalo, né? Tem lanche lá, o Leonardo fez a propaganda, né? Dos quitutes que temos lá. Mas daí a gente faz um breve intervalo depois dos questionamentos e deixamos um espaço maior, depois que finalizar a atividade, daí para uma interação maior entre nós, o lanche, né, e outras coisas, tá bom? Para a gente poder aproveitar bem esse espaço. Então agora, os questionamentos, as participações de vocês, né, para o Edson e o Leonardo, diante das falas que eles expuseram. Vocês podem fazer oralmente, nós podemos usar o microfone, se alguém quiser escrever, tem também papel e caneta, ok? Vamos lá então. Aproveitando a presença dos dois aí, qual deve ser o nosso papel como sociedade frente a essa pressão que existe para a descriminalização da maconha? Porque a gente consegue observar que, por exemplo, nos Estados Unidos, né, no estado da Califórnia, já prescreve o uso medicinal, que acaba não tendo controle. Temos países vizinhos como o Uruguai, que já começam a trabalhar isso de uma maneira bem forte, e é óbvio que essa onda vai chegar até a gente, né? Como nós já lidamos com muitos doentes aí com as drogas ditas lícitas, como o álcool, como o próprio tabaco, me preocupa um pouco porque eu vejo a sociedade completamente estagnada a esse respeito, né? E certamente vai existir uma pressão econômica muito grande, porque a venda da maconha vai ser um grande negócio, né? Altos executivos, por exemplo, do Google, já têm fundado empresas, né, criando marcas e certamente isso é uma tendência, se comercializado em todos os estados americanos, deva vir para cá. Então, como psiquiatras, né, e como espíritas, qual é a impressão de vocês sobre isso e de que maneira nós devemos articular como sociedade, né, para tentar trabalhar na questão de prevenção e evitar que isso também aconteça aqui? Não tenha dúvida que é bem oportuna esse questionamento, né? Eu diria sim que não só em relação à dependência química, mas em outras áreas muito graves, muito sérias, que tange a parte médica e a sociedade também isso está acontecendo. Agora há pouco mesmo em relação ao aborto, né? Então, nós como psiquiatras e como espíritas, a gente tem feito movimentos em relação a isso, a nível de AMI, Associação Médico Espírita. Por isso a importância das AMIs, a importância de se difundir e ter cada vez mais associações médico-espírita, onde a gente pode, através das associações, termos vozes bem ativas na sociedade. Então a associação ela vem se manifestando muito nessa questão do aborto. O complicado é que tem uma força política muito grande por detrás de tudo isso, tem uma mídia muito forte também em cima, mas o nosso papel, além de nós estarmos aqui divulgando, falando, aquele trabalho de formiguinha, né? Cada um onde vai procura passar para as pessoas o comprometimento espiritual de um governante que libera a substância química no seu país, né? Como o colega estava dizendo ali, né? Por que nós estamos os dois aqui falando sobre dependência química ou trabalhando na psiquiatria ou como médicos? Nós temos um porquê de estar aqui. Certa vez, numa palestra, uma pessoa me perguntou, seguinte pergunta, depois de um encerramento como esse, né? Doutor, uma pessoa que nunca usou droga, mas essa pessoa, ela foi um traficante, ela poderá vir na próxima encarnação como um usuário de drogas? Muito provavelmente vai vir como psiquiatra. Por isso a gente está aqui, né? Então, o nosso comprometimento é muito grande e unidos, por isso que é uma alegria ver como um colega médico está aqui, é uma alegria quando a gente vê o outro colega psiquiatra, ainda mais psiquiatra, né, junto nessa caminhada, porque a visão espírita nos dá uma responsabilidade social muito maior
Devê o João Paulo, que vai fazer a fala dele aqui também, falando sobre a responsabilidade social. Então, Devê, que é sim a nível da Associação Médico Espírita, tive a alegria de conseguir fundar a Associação Médico Espírita aqui em Santo Ângelo. O convite está aberto para todos os médicos da nossa região para fazer parte da Associação Médica, porque a gente está se mobilizando em relação ao aborto, e a gente já tem essa expectativa que vai vir também para essa questão da maconha, sim, não tenha dúvida. Vamos trabalhar para isso. Mais perguntas, pessoal? Então vamos comer o cupcake, né? Bom, pessoal, eu aprendi algo com um professor meu, que ele dizia assim, ao final de cada aula, né? Não tem mais dúvidas? Então, a partir de agora são dívidas. Lá tem uma dúvida, olha só. Eu queria agradecer, aproveitar para agradecer a fala dos dois, dizer que o quanto contribuiu, né, para que possa refletir, né, sobre essa questão e como também nos ajudar a firmar também uma caminhada, né? Então, eu quero me colocar aqui também como uma mãe do dependente químico, né, que está em recuperação já há 3 anos, e o quanto isso nos faz também ainda gerar sofrimento, né, em função da dificuldade da nossa sociedade em relação a contribuir, né, criar espaços, criar locais, ou essa convivência, né? Então hoje, assim, não tem como, meu filho tem hoje 21 anos, assim, e precisa conviver, né? Vai conviver com outros jovens, né? Na própria casa da namorada, e como isso é difícil, né? E no início a gente conseguia, na questão da bebida, né, no início do tratamento, conseguia que ele evitasse mesmo com a orientação psiquiátrica, mesmo com a medicação que toma. Mas hoje já está mais difícil, nós estamos em sofrimento em função disso, pensar que está próximo, né, de uma recaída, né, se você continuar nesse processo, né. Então, até tem uma situação que ele foi em uma janta com o pai da namorada e ele é o único que não bebia, né. E daí fizeram uma chacota com ele, né, que jeito que tu tem, né, que nem é capaz de beber com a gente, né. Então, assim, como dói pra gente, mas a gente se sente muito impotente, né, perante essas questões como sociedade. E o que me fortalece muito, eu gostei muito de ouvir de vocês, assim, é que esse apoio, essa participação do grupo de apoio. O que nos mantém, enquanto casal, enquanto família, é participar do grupo de apoio. Né? E a questão da espiritualidade, né? Porque a sociedade como um todo, nossa, não sei, às vezes eu perco a esperança um pouquinho que vai mudar. Sabe? Mas eu sei que eu tenho que ter esperança, porque o profissional da saúde também trabalho nessa área, mas assim, eu vejo assim, que momentos como esse, de hoje à tarde, são um presente para a gente, sabe? Para ter esperança na mudança da sociedade. Mas que ela é muito difícil, às vezes eu nunca revolta na sociedade, sabe? E eles têm dificuldade de colocar isso, porque não é que não quero que as outras pessoas vejam, sabe? O pessoal gostaria que cuidasse mais da vida, sabe? Então isso me parece que é tão difícil de construir, sabe? Qual o teu nome, querido? Lúcia. Lúcia. Gostei do teu comentário, porque acho que tem a ver com a pergunta do amigo, tem a ver com a resposta do colega. Uma coisa que eu vejo que é muito importante é podermos ter essa coragem de poder, em ter algum problema psiquiátrico, desde um transtorno primário, ou mesmo uma dependência química, ou na família, a gente poder dar essa contribuição, de ter coragem de colocar. Por quê? Porque a gente vai desestigmatizando o problema. É curioso como a psiquiatria é estigmatizada e como os pacientes que precisam de nós são estigmatizados. A gente tem vários pacientes que nos encontram e me adoram, mas quando chega, uma foi engraçada, me encontrou num restaurante e falou: professor, eu não sou professor dela, né? Mas se for um cardiologista, fala assim: esse aqui é meu cardiologista, né? Esse aqui é meu anestesista, eu fiz uma cirurgia com ele, esse aqui é tal. Agora, se for um psiquiatra, ninguém diz. Proctologista também não. Proctologista também isso. Mas é o estigma. É o estigma que os pacientes que precisam têm e, como consequência, a área como um todo. Às vezes isso responde a uma história negativa, né, da psiquiatria, mas que não é só da psiquiatria, da medicina como um todo, né, de erros,
e a gente vai voltando. Então, eu tenho encontrado em encontros, né, espíritas, alguns pacientes que têm essa coragem. No primeiro cenário que eu fiz, ela falou: doutor, eu também quero contar minha história. E contou assim, e isso faz repercutir nos outros, porque é muito difícil a aceitação da família do problema. E a gente vai vendo assim, pacientes crônicos vão de psiquiatras e psiquiatras, até que algum diga que o filho não tem uma doença, por exemplo. Né? Me lembro de uma pessoa que atendia, eu achava curioso, porque quando vem para a gente e a gente não dá conta logo, já procura outro. Às vezes a doença é tão difícil, a pessoa pensa que é o médico que não está sabendo, mas a doença que é demorada mesmo, é um processo. E me chamava a atenção essa pessoa porque eu atendi o filho dela, né, dei o diagnóstico específico lá, e na verdade, ela era minha paciente. Eu não costumo atender familiares, mas ela estava tão desesperada, o filho estava em surto, então eu atendi como emergência umas 2 vezes. E depois ela voltou para o psiquiatra antigo dele, e foi curioso que ela insistiu para eu atender. Ela continuou comigo, ainda continua como minha paciente, mas ela não voltou com o filho. E o psiquiatra já está 10 anos com o filho dela e nunca deu um diagnóstico. Eu e outro colega já demos o mesmo diagnóstico, mas esse colega não deu ainda, não consegue chegar no diagnóstico. E eu fiquei pensando, o que é que mobiliza alguém a continuar com uma pessoa que não vê o filho melhorar, o filho vem piorando, né? Mas ela escutava dele o que ela queria. Ela não queria escutar que o filho tinha esquizofrenia, por exemplo. E ele era o único que não dizia que tinha. E aí agora, depois que o menino estava num surto psicótico, que é quase matar o tio por um transtorno paranoide, né? Por um delírio paranoide, ela então falou assim: o psiquiatra agora está começando a achar que ele de fato tem esquizofrenia. E como ela ficava assim com raiva. Então, a aceitação do problema por parte da família não é o sinônimo de acomodação. Ao contrário, acredito que a aceitação é o primeiro passo para mudar. E aí, acredito que vocês, família, vocês pacientes, têm o poder de mobilizar, um poder de... A gente vê isso, por exemplo, quando um ator, né, um ator famoso, aparece na televisão e diz: eu tenho tal doença, eu fiz um tratamento. Quantas pessoas não veem, né? E aí eu vou falar uma situação já conhecida, Roberto Carlos. Ele tem um TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. E aí depois de um dia lá, de entrevista no Jô Soares, o paciente também tem um TOC. E eu comecei: mas doutor, tem um TOC, quase chorando. Eu falei: mas não se preocupe não, que você tem a doença do Roberto Carlos. Ele é mesmo, doutor, tem a mesma doença. Ficou feliz, porque pela vez já mudou, já tomou remédio. Então veja como a influência de vocês é muito maior do que imagina. Então um passo, acho que para ir mudando, é as famílias que sofrem problema, porque às vezes as pessoas que ficam no gabinete fazendo as leis não estão no dia a dia atendendo as pessoas. Então não sabe o problema que tem, sabe? Não sabe o problema que causa. E poder, às vezes, tá? Não é sempre, mas às vezes as pessoas não sabem. Estão muito preocupadas com números, mas não sabem o atendimento lá de fato. E a gente vai gerando um problema. Eu acho que a família tem um papel importante. Ainda no primeiro, segundo ano de medicina, eu assisti a primeira aula sobre alcoolismo. Hoje eu estou aqui falando sobre alcoolismo. Na época eu não tinha ideia que um dia ia fazer psiquiatria. Mas me chamou muita atenção, e também na época ainda não conhecia a doutrina espírita, porque eu venho do berço católico. Mais adiante, durante a faculdade, eu fui me encontrar com a doutrina espírita. Mas eu ouvia meu professor de genética falando sobre as doenças, entre elas o alcoolismo, e dando alguns exemplos. E aí ele falou: tem doenças que têm um componente genético, mas elas são multifatoriais. Aí ele citou um exemplo. Por exemplo, a cárie dentária. Se a pessoa tem uma genética boa, não tem uma genética para desenvolver a cárie, de repente pode, uma noite, não escovar os dentes, comer um doce, comer algumas coisas, foi para a cama e não escovou os dentes, no outro dia está bem. Mas se a pessoa tem uma predisposição genética para ter cárie dentária, se essa pessoa, ela até bem cuidadosa, bem zelosa, mas muitas vezes ela esquece 1, 2 vezes já desenvolveu o processo de cárie, porque juntou a genética com aquele fator comportamental de não ter escovado seus dentes. Outro fator, ele falou em relação ao alcoolismo, que ele queria entrar na questão do álcool, e disse: uma pessoa, ela pode até ter o gene para o alcoolismo, só que
Se ele for da religião dos Mormons, ele nunca vai desenvolver o alcoolismo, porque Mormon não bebe. E cada vez que eu falo sobre alcoolismo, sobre dependência química, eu lanço isso para a plateia. Eu estava esperando uma pergunta para lançar isso. É o seguinte: um dia eu gostaria de ouvir isso, e com certeza o Leonardo também, tá? O Fábio, que está aqui conosco, acho que gostaria com certeza de ouvir o professor de genética dando a seguinte aula: a pessoa pode ter até um componente genético para desenvolver o alcoolismo, mas se ele for espírita, nunca vai desenvolver o alcoolismo, porque espírita não bebe. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente quer mudar um comportamento na sociedade, tem que começar por nós. Se a gente quer que o filho da gente não recaia, o filho está em tratamento, tem que ver: eu tenho álcool dentro da minha casa, eu tenho que tirar o álcool dentro da minha casa. O colega falou sobre as influências espirituais. Aqui, por que não nos serve um vinhozinho, um cunhaquezinho para fazer a palestra? Que tipo de espírito que eu vou atrair com o meu hábito para me auxiliar? Ninguém quer um obsessor perto de si, um vampiro perto de si. É por isso que nos serve a água. E será que a gente tem que ter, então, isso dentro de casa? O que eu estou atraindo? Eu estou atraindo o espírito do Chico Xavier naquele meu momento de lazer dentro de casa, com aquele vinho. Ah, mas o vinho é bom para a saúde. Quem diz? O suco concentrado da uva tem as mesmas propriedades, não tem o álcool. Mas é que a nossa sociedade é que está à mercê de cabeças pensantes que ainda estão muito ligadas ao materialismo, a espíritos inferiores ainda, querendo divulgar na nossa sociedade que isso é bom. Então, em vez de nós ficarmos... Eu sei que é tua luta, né? Então tem uma certa raiva da sociedade, mas a gente tem que entender assim, ó, são doentes como nós. São pessoas que precisam acordar e despertar como nós. De repente, hoje eu estou aqui desperto nesse ponto, não quer dizer que eu esteja desperto para outros, mas nesse ponto, talvez porque eu tenha já sofrido isso na pele, muitas e muitas encarnações, até hoje estar aqui entendendo que eu tenho que tirar isso da minha vida, e que eu tenho que falar disso, e que eu tenho que falar isso para os meus pacientes, eu tenho que falar também para os familiares, tenho que falar para a sociedade. Palestrando certa vez lá em Santo Ângelo, ano passado, quando vieram para entregar um mimo depois da palestra, eu senti o drama. Aquele auditório cheio, numa universidade, e eu vi pelo formato que era uma garrafa de alguma coisa que me daria presente. Aí o que eu faço agora, né? Eu nunca tinha tomado essa atitude. Outras vezes eu já tinha recebido isso, levava para casa. Nas primeiras vezes, ainda ignorando muita coisa, eu dei de presente para alguém que fazia o uso. Eu comecei a pensar: puxa, mas se eu não quero isso para mim, por que eu vou fazer isso para o outro? Então, melhorei minha conduta. Isso com conhecimento já. Mais adiante, eu despejava no ralo da pia, lá no consultório mesmo, quando estava fora ali, tá? Não, mas ainda não está bom. Porque eu me dei conta que perante todas aquelas pessoas eu estava recebendo aquele mimo. E as pessoas não sabem o que eu vou fazer com aquilo. Então eu estou sendo uma pessoa que perante a sociedade eu dou um exemplo de um bebedor. Então aí foi derradeiro. A primeira vez em público me veio aquele mimo. Eu abri público mimo e vi que era um licor, uma coisa assim. Aí eu disse para os organizadores: olha, eu vou agradecer esse mimo, tá? Porque eu não bebo e vocês estão me devendo um mimo, tá? Pode levar no meu consultório um chocolate, uma coisa, me dei um outro mimo. Bom, resumo da história: tinha 3 palestrantes depois de mim, todo mundo ficou sem mimo. Tinha um que adorava o vinho, era o meu papel naquele momento, né? Então a gente vai ter que fazer alguma coisa para essa sociedade. Bezerra de Menezes, ele era um médico? Doutor Bezerra de Menezes? Era médico, né? Que ele proteja vocês. Essa luz maravilhosa que é a nossa doutrina. Ou então o estagiário dele, né? Já tá bom, né? Se o próprio Bezerra não der pela vibração aqui da gente, tem um estagiário dele já. Se formos merecedores disso, com certeza. Obrigado. Eu, desde que nasci,
nasci, meu pai era alcoólatra, né? E há 14 anos atrás ele parou de beber. Só que ele se diz, e a gente, todo mundo acha que ele não é mais, né? Só que ele nunca mais deu uma gota de álcool na boca, nesses 14 anos atrás. Será que ele é? Aí não, alcoólatra, se ele voltar a tomar, será que ele é? O problema sempre ronda, sabe? A gente costuma dizer assim que sempre tem que ficar de olho, né? A gente precisa ficar talvez taxando a pessoa alcoolista, né? Acho que poderia dizer assim, eu estou em abstinência, já faz 14 anos, mas sempre ronda, porque é até que ele consiga de fato persistir, né? E encontrar um outro padrão para poder usar aquela compulsão, né? Aquela tendência compulsiva de usar o álcool. Ele sempre tem casa, ele vai, Como é que é? Continua bebendo. Então... Bom, gente, eu vou ser um pouquinho mais radical, tá bom? Agora eu adoto a minha palavra, ela bem clara, tá? Eu diria assim, ó, que isso está no GEM, e o GEM, a gente não tem como modificar ele, está se estudando para isso, buscando uma ética suficientemente tranquila para mexer nessa manipulação genética, mas o GEM está lá. Então, nesta encarnação, ele ainda tem o GEM para desenvolver o alcoolismo. E dentro do tratamento, a gente diz para uma pessoa assim, ó, que existe a sobriedade, existe a recuperação, assim que nem pressão alta ou diabetes. Uma vez diagnosticada a pressão alta, ela não tem cura, ela tem controle. Tá? O diabetes, a mesma coisa. Alguns ainda, quando é uma pressão leve, conseguem emagrecer, mudar um pouco do hábito, conseguem, mas controlar a pressão alta. Porque se volta a ganhar o peso e volta a ter um hábito de usar mais sal na comida, vai subir a pressão de novo. E a questão do alcoolismo, para ele, e para qualquer pessoa e qualquer outra droga, nessa encarnação, vai lutar sim durante toda a encarnação. Problema sempre. Por que é perigoso manter esse pensamento de ficar em cima do muro em relação a isso? A gente tem que ter um posicionamento muito claro. E quando a gente trata o dependente químico, a gente ajuda o dependente químico a entender a sua condição de ter esse transtorno, essa doença genética, uma doença sim. E de não dizer para ele mesmo que isso não é uma doença, porque senão ele vai errar no primeiro passo, que é, eu sou impotente perante a droga. Alcoólicos Anônimos tem 12 passos. Leiam a literatura dos 12 passos, vai ajudar a entender muito isso também. Tá? Então assim, ó, só para dar um exemplo para vocês. Certa vez teve uma reunião a nível mundial de Alcoólicos Anônimos, onde naquela reunião eles iam fazer uma comemoração de tantos anos já de existência dos Alcoólicos Anônimos, que se difundiu em todo o mundo. E eles chamaram a pessoa que eles tinham conhecimento, entrando em contato com todos os grupos de Alcoólicos Anônimos, da pessoa que estava há mais anos sóbrio, membro de Alcoólicos Anônimos há mais tempo sóbrio no mundo. E chamaram essa pessoa para fazer parte dessa comemoração. Era um senhor já de idade, anos e anos e anos de sobriedade. No avião, ele recaiu. Quando chegaram lá para recepcionar ele estava bêbado. Devido àquela ansiedade, ele não estava preparado para receber aquelas homenagens, e aquilo foi muito forte para ele, e ele recaiu por causa disso. Então nós vamos ter fatores na nossa vida estressantes que podem fazer com que a gente caia. Às vezes pode ser a própria pressão, às vezes pode ser o próprio hábito ali familiar, porque tudo depende de memória. Como o colega já falou hoje na apresentação dele. Então, se a gente vai em um determinado local, num determinado momento, que ele falou que era tardinha, noitinha, que já tinha o costume de fazer o uso, aquilo vai começar a mexer tanto na memória que a fissura vai se instalar. Agora eu vou falar espiritualmente em relação a isso. Como é que ocorre esse processo? Então, a gente abre a porta. Se isso está longe dele, está longe da família, está longe do hábito, mudou o círculo da amizade, mudou os locais que frequenta, tirou isso da sua vida, mudou totalmente, não era religioso, virou religioso, enfim, mudou a vida. Então isso está numa memória, não mais na memória do trabalho, do dia a dia, está numa memória bem distante da gente. Agora, onde tu vê a bebida dentro de casa, tu abriu a geladeira, era teu hábito, mexeu na tua memória. Onde mexeu na memória, o vampiro, o obsessor, ele viu, opa, baixou a vigilância, baixou a frequência, o grudo nele, e eu aumento o desejo e a vontade dele
E isso vira uma fissura, porque a fissura nada mais é do que o meu desejo aumentado pelos obsessores. Então nós mesmos estamos colocando ali dentro de casa algo que vai ser a recaída do nosso familiar. Ele até pode não recair, mas ele está fazendo uma força hercúlea. Sabe os 12 trabalhos de Hércules? É uma força hercúlea para não recair, porque ele não quer mexer com o hábito de vocês. Ele acha, não, o problema é meu. Eu é que está fazendo mal para mim. Então ele não consegue ver que o processo de cura faz parte da família. Se a família ama, a família tem que cuidar. Mais importante do que ter a bebida é ter o meu familiar saudável, sóbrio. Então isso é amor, isso é caridade, isso é mudança. Isso é a gente abrir mão de alguns hábitos nossos em favor do familiar que a gente ama. Então o tratamento é da família toda. Entender uma coisa, que o problema não é assim do alto, né, de fora, é o problema da pessoa de dentro. Então é muito comum, por exemplo, a gente ver paciente que tinha uma dependência de cocaína. Recentemente atendi um. E aí ele falou, não doutor, da cocaína eu me livrei, mas aí o consumo de álcool aumentou que só. Ou seja, mudou só o local, né? Antes era cocaína, agora é o álcool. Muito comum também cirurgia bariátrica. Reduz o estômago, a pessoa tinha um hábito de comer. Não consegue mais comer com em tanta quantidade como antes, porque tem uma redução anatômica. E é muito comum, né, a gente ver pessoas que antigamente não tinham problema de dependência química, embora tivesse um padrão compulsivo de comer, às vezes um transtorno de compulsão alimentar periódica, o TCAP. Faz a cirurgia e aí começa a ficar no alcoolismo. Ou seja, ele guardava no íntimo alguma coisa, que é isso que o colega está dizendo. Não é no sentido de diminuir a autoestima da pessoa, né? Você é alcoolista para rebaixar a pessoa, mas é para não esquecer que a pessoa tem esse problema, né? Por isso que às vezes 14 anos, 20 anos, ainda o problema ainda ronda, né? Ainda está, sobretudo que vocês disseram que tem em casa, né? Aí realmente é como dar doce à criança. A criança adora um doce, pelo menos dá doce para mim, que adorava doce enquanto criança. É muito fácil de usar. E aí o alcoolismo é mais complicado porque difícil é você ser jovem e não beber. O difícil é não beber. Você beber é muito mais comum. É a pressão hoje para beber é muito constante. Não é hoje, a gente vai ver a história da humanidade, está sempre lá a embriaguez como sinônimo de alcoolismo, como sinônimo de alegria, né, como sinônimo de felicidade. E na verdade é um sinônimo de euforia. E como nós vivemos numa sociedade que não dá mais espaço para a alegria, tem que ser eufórico, né? Você já viu apresentadores de TV, tem que ficar gritando para poder mostrar a euforia. A gente tem um carnaval, não dá para brincar só, tem que estar eufórico, tem que brincar 4 dias sem dormir. Isso não é alegria, isso é euforia. E para a gente ficar eufórico, ou a gente tem um transtorno bipolar, ou a gente fica através de bebida, de cocaína, de drogas. Né? Agora, para sentir alegria, a gente consegue sentir de outras formas. Então a gente vai ver muito comum isso em pacientes, não sei qual a experiência do Edson, mas a minha é muito comum de a gente ver, acompanhar pacientes que fazem cirurgia bariátrica. O que é que traduz isso? Ora, aquele problema de dependência já era de um padrão compulsivo. Já tem um padrão compulsivo de usar as coisas. E aí a gente tem que ter cuidado no espiritismo pela nossa compulsão de comida, às vezes, que a gente tem dentro do espiritismo, né? Está cancelado. Então, é um problema que realmente continua. Pessoal, então a gente vai dar uns minutinhos de intervalo, porque nós temos ainda, né, uma programação para cumprir. E depois, então, nós retornamos com o Fábio Frank, né, falando aí do aspecto preventivo, né, e com o João também expondo aí os fatores familiares e sociais, e daí a gente pode também voltar a conversar mais, tá bom? Então, vamos agora ao nosso intervalo, rapidinho, e também ao lanche, né, rapidinho.